Boa tarde a todos. Aqui quem está falando é o Alexandre Ferreira. Atualmente eu sou aluno do quinto semestre da Faculdade Municipal de Barueri, né? Estou cursando redes de computadores. Então, estou aproveitando hoje, dia 29 de março de 2018, que é um dia assim mais tranquilo, né? Porque não tem aula, vai emendar com o feriado de amanhã. Então eu vou fazer um vídeo com um pouco que eu sei para tentar ajudar os amigos que estão com dificuldade na atividade que o professor Acácio passou e prorrogou para entregar agora no dia, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, no dia 2, próxima aula dele, dia 2, segunda-feira, 2 de abril. Então a primeira coisa é abrir lá a atividade para ver o descritivo, né? O que vai ser necessário fazer. Deixa eu melhor utilizar o Firefox. Então vamos lá. É no e-mail institucional, né? Portal do Office 365. Tá aqui o link já. Da última vez que eu acessei. Tá aqui a minha conta e minha senha. Entrar aqui no Outlook. Então eu estou indo aqui localizar o e-mail que o professor Acácio nos enviou. Já tem um tempinho já. Foi bem no finalzinho da primeira quinzena de março. Deixa eu só localizar aqui. Acácio. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. O professor passou o e-mail dia 12 de março. Hoje é dia 29, então já tem um tempo percorrido aí. Então, para quem ainda não concluiu a atividade, já tem que agilizar, porque segunda-feira tem que entregar. Então, deixa eu abrir aqui a atividade 1. Tá? O professor ele dá aula de INRE, que é interconexões de redes. E aqui está a atividade que foi solicitada. Atividade 1, laboratório de configuração do OSPF no Packet Tracer. Então, a primeira coisa que o professor pede aqui é montar uma topologia de rede de 6 roteadores ligados em malha com links seriais DCE e DTE. Use apenas um PC e um switch para representar cada subrede. Tá? Aí tem, vamos passo a passo, né, questão por questão. Então o primeiro foco é abrir o programa, né, que tem que montar essa topologia, que é o Packet Tracer. Tá? Agora eu vou explicar como baixar o Packet Tracer no site do NetAcad da Cisco. Então, deixa eu abrir aqui uma nova aba, ó, NetAcad, para poder fazer o login lá no site da Cisco, ó, Cisco NetAcad, que é a academia da Cisco. Eu já sou cadastrado, mas para quem não é e quer ganhar tempo, pode entrar com aquele login e senha que o professor Acácio nos enviou, tá? Se você também quiser, você pode fazer o cadastro. Eu me cadastrei com o meu e-mail pessoal, criei uma senha. E o interessante é que aqui no site da NetAcad você encontra vários cursos, inclusive do Packet Tracer que foi indicado pelo professor Acácio. O único detalhe é que para esse curso do Packet Tracer tem uns que não só tem somente para linguagem inglês, né? Eu me cadastrei num curso que é da IoE, Internet of Everything, né? Internet de todas as coisas. Esse tem, fora inglês, também tem português, tem outras linguagens. Então deixa eu fazer o login aqui. Okay, essa aqui já é a minha NetAcad, os dois cursos que estão em andamento. O Introduction to Packet Tracer, né? E o IoE, que é Internet of Everything. Calma lá, vamos lá. Vamos tentar aqui localizar para poder baixar o Packet Tracer.
Depois de logado, você vai vir aqui em cima, em recurso, baixar o Packet Tracer. Então ele já vai te encaminhar para essa página de downloads. O interessante aqui é você saber a versão do seu sistema operacional, né? Se você usa o Windows, que eu acho que a grande maioria utiliza o Windows, tem que saber se a versão dele é 32 bits ou 64 bits. Se você usa, igual o Gilmar, Linux e alguns outros aí também que utilizam Linux, aí tem que vir aqui baixar a versão para o Linux, tá? Então, a minha máquina, como ela é 64 bits, né? Para você ver sua versão, você vem aqui, ó, computador, propriedade. É um dos caminhos, tá? Existem vários caminhos. Eu vou nesse que eu acho mais prático. Então tá aqui, ó. Processador, memória, ó, tipo de sistema operacional. Sistema operacional de 64 bits, processador com base no x64. Então o meu é 64 bits. Então faço este download. Os downloads no Windows e a instalação é super prática. Acho que todos já fizeram instalação de algum programa no Windows. Depois que salvar, executar o programa, né? Next, next, next e concluir. Tá? Tá aqui, ó, Cisco Packet 3. O meu já está instalado porque eu já me antecipei, tá? Ele já está na versão mais atual, que é a 7.1.1. É a versão mais atual no momento. Essa interface aqui já é conhecida por todos desde o segundo semestre da faculdade. Eu montei um passo a passo aqui para poder facilitar a nossa vida. Deixa eu ver onde ele está aqui. Montei aqui no bloco de notas. Ó. Que isso aqui, aqui foi algumas pesquisas que eu fiz no material da professora Silvia do segundo semestre. Deixa eu ver aqui, perdão, do terceiro semestre, né, lá de FROC. E também do quarto, que é com o professor Robson. E dicas do professor Acácio. Então eu achei mais fácil pegar um bloco de notas e juntar todas essas informações em um único material, né? Assim, resumido, para poder facilitar, para que não seja necessário toda hora que eu preciso, por exemplo, eu preciso de um comando que coloque a senha no roteador. Eu preciso de um comando que coloca o Gator no switch. Então toda hora ter que ir ficar fazendo essas buscas, então eu preferi pesquisar primeiro, juntar num documento só, para depois seguir um passo a passo e tentar criar um foco maior no Packet Tracer. Então a primeira coisa que o professor pediu, o professor Acácio, deixa eu abrir aqui. A outra dica legal que eu dou, você cria uma pastinha da FMB, no caso eu criei aqui uma pastinha do quinto semestre, e fiz uma pastinha para cada disciplina. Então essa disciplina que nós estamos abordando, esse tema do Packet Tracer, é de interconexão de redes. Então entra aqui na pastinha dela, e aqui eu vou abrir aquela atividade que estava lá no e-mail. Então eu baixei, eu fiz um download, né? O arquivinho é pequeno, 108 KB. Por quê? Porque já ocorreu de eu estar fazendo atividade online e cair a internet. Então aí depois como que ia ficar para poder visualizar a atividade, né? Então já faço um backup para o meu computador para utilizar ela offline. Outro detalhe também que eu percebi, eu até comentei com o professor, eu tinha passado um e-mail para ele que eu não estava conseguindo ver essa imagem em uma resolução boa. Essa imagem aqui que ele passou. Só por quê? Porque eu estava visualizando ela online. Então eu não estava conseguindo ver essa numeração aqui dessas redes do meio aqui
né? A ponto 12, a ponto 8, a ponto 28. Eu não conseguia visualizar, porque a visualização online deixou essa imagem embaçada. Depois que eu baixei para o computador, aí ficou mais nítido, aí sim deu para entender certinho. Deixa eu diminuir aqui. Vamos focar. Deixa eu ver se eu consigo copiar a imagem. Então, o que o professor pede, o foco maior dessa aula é o OSPF. Ele quer que monta a rede e depois faça os testes de rotas para saber se está utilizando a, o menor link, né? Então vamos lá, vamos começar. Ó, embora aqui o desenho ainda está um pouquinho meio complexo, né? Que faz tempo que a gente não mexia com Pact Trace assim nessa complexidade. Então muitos ainda estão em dúvida. Então eu vou demonstrar nesse vídeo aqui como que eu fiz para montar o meu, tá? Mas existem outras formas de montar, mais simples, mais rápido, né? Mas eu vou montar da forma que eu fiz para ver se eu consigo passar melhor. Deixa eu ver se eu abrir aqui. Aqui não vai dar certo para copiar, então vamos copiar lá direto. Deixa eu abrir aqui o Pact Tracer novamente. Ó, só vou mostrar aqui, o meu já está montado. Depois eu vou finalizar os testes, mas todos os links estão conectados. Já pinguei aqui os pacotes, eles estão se comunicando. O primeiro passo que o professor pede é se concentrar nos roteadores. Então, cadê o roteador? Vamos lá. Olha lá. Configurações básicas do roteador. Escolher o roteador genérico. Desligar o power para adicionar 3 módulos seriais. Então, vou pegar aqui um roteador genérico. Tá. Deixa eu pegar aqui também a imagem para facilitar. Então, eu vou focar nos roteadores primeiro. Montar essa malha com os roteadores. Depois eu monto as sub-redes com o switch e os PCs. Vamos lá. Cadê? Roteador 1. Vamos ver se isso aqui tem os módulos que eu preciso. Se eu monto com esse ou se eu monto com esse. Deixa eu só escolher qual que é o melhor roteador aqui. O que eu peguei, deixa eu ver qual que eu utilizei aqui, como que eu montei o módulo. Vamos ver que já tem um que... X911. Vamos lá, vamos achar... 2811. Vamos lá, vou pegar o genérico. Vamos ver aqui o serial. Mais um. Tem que desligar ele, tá, pessoal? Acrescentou o roteador, você vem aqui e desliga ele para poder acrescentar ou remover módulos. Então ele tem aqui duas Fast Ethernet e tem duas serial. Por garantia eu vou colocar mais uma serial. Coloquei, liguei, não posso esquecer de ligar. E agora eu vou replicar. Segura o Ctrl e arrasta.
Segura o Ctrl, fica com a tecla Ctrl pressionada e arrasta. Pronto. Já tá todos aqui. Agora deixa eu só posicionar ele aqui de uma maneira que fique mais tranquilo de trabalhar. Vamos seguindo aqui. Ó, na minha colinha básica aqui de configurações, vamos utilizar aquele módulo que eu acrescentei, que foi o serial. Vamos utilizar para poder fazer a ligação serial, né? E em uma das pontas vamos configurar a configuração clock rate. Então eu vou renomear aqui os roteadores conforme está aqui, ó. R1, R2, R3, R4, R5, R6. Deixa eu renomeá-los. Prontinho, renomeei os roteadores de acordo com a imagem do exercício proposto, tá? Eu estou focando, lembrando que eu estou focando primeiro aqui nos roteadores. Agora o próximo passo é conectar eles através do link. Então clica aqui, ó, esse raio aqui. Aí você vai vir nesse no serial DCE, tá? Ele tá bem aqui, ó. É esse que tem um reloginho, tá? Esse que é o diferenciado, que é na interface que vai ficar esse reloginho, que vamos colocar as configurações do clock rate, tá? O clock rate é para possamos determinar a velocidade do link. Por exemplo, o R1 eu vou conectar no serial 2/0 e o R2 também 2/0. Perceba-se que o reloginho ele ficou na interface serial 2/0. Então, quando for aplicar a configuração no R1, eu não posso esquecer de configurar a interface serial 2/0 como clock rate, tá? Então vamos continuar aqui, vamos continuar conectando um no outro. Um R2 a 3/0, um R4 2/0 e assim por diante, vai interconectando um no outro. Ó, essas ligações que eu estou efetuando é só por enquanto a topologia, a parte física, né? Ligando um roteador ao outro, criando a redundância. E porque a dica que eu dou é quando for configurar criar o roteador aqui para replicar ele, criar sempre com três módulos seriais, porque depois vamos precisar fazer essa ligação aqui, ó, ao meio cruzada, tá vendo? Então vai precisar de uma, duas, três, de pelo menos três. Fala assim, ah, mas essa outra ligação aqui, essa aqui não é serial, essa aqui é uma ligação Fast Ethernet que vai ser ligada com cabo, com outro tipo de cabo no switch. Então a serial vou precisar de pelo menos três. Tem roteador que vai precisar de 2 e o máximo tem roteador que vai precisar de 3, que é essa do meio aqui. Então vamos continuar aqui. 3/0 na 3/0. E agora vamos fazer a do meio. A última que sobrou seria o 6/0 na 6/0. 6/0 na 6/0. Tá? Pronto, eles estão conectados. Então já temos ali os roteadores conectados. Agora vamos para a parte de configuração. Deixa eu olhar aqui o modelinho que eu criei.
Outra dica também que pode facilitar bastante, no meu caso facilitou, é já colocar o nome das redes e a velocidade do link. Por exemplo, essa rede aqui é a 10.0.0.0.00/30. Então, todas as redes dos roteadores serão /30. Ponto 16/30, ponto 20/30. Ponto 24/30, ponto 28/30. Não podemos esquecer desses links aqui, que é o ponto 8/30 e o ponto 12/30. Então eu vou, para antecipar aqui o vídeo, vou colocar uma pausa no vídeo agora e colocar os nomes dos links. Então, continuando aqui, aí você deve estar se perguntando: ah, mas como você digitou e da onde que saiu esses números? Esses números aqui já está pronto na topologia que o professor enviou pra gente. São esses números aqui, ó. Cada link, ele tem um número de IP da rede dele. Esse aqui é o número da rede, ponto 16. Que isso aqui vai servir como base para a gente configurar cada portinha serial que está conectada. Se a rede é ponto 16, né? Um lado é ponto 17, o outro lado ponto 18, né? Ou vice-versa. E é interessante também se atentar à velocidade do link, né? Porque aqui é 128 kbps. Aqui já é um megabits por segundo, ou megabytes por segundo. Por que é bom se atentar a esse link? Porque o clock rate, essa configuração, dependendo da velocidade do link, por exemplo, o 128 kbps, o clock rate vai ser 128.000. O de 500 kbps, 500.000. O de 1 mega, 1 milhão, 2 mega, 2 milhões. Tá? Então o clock rate ele é configurado de acordo com a velocidade daquele link naquela porta serial que vai ter o reloginho. Vou pegar aqui. Interessante também explicar como é que foi adicionado. Já sabemos que o número da rede e a velocidade do link está aqui na proposta do professor, né? Cada rede tem a sua. Ele discriminou isso aqui. Não é uma coisa inventada. Tiramos do material. E como é que eu inseri isso no Pact3? Aqui, ó. Logo aqui abaixo, clica aqui nessa folhinha e dá um clique. Aí você consegue editar. Você consegue colocar o número da rede e a velocidade. Tá? Você consegue escrever dentro dessa janelinha. Isso pra quem não sabe, tá, pessoal? Às vezes assim, é uma dica a falar isso, mas isso aí quem não sabe disso. Tem gente que não sabe. Eu por exemplo, penei pra lembrar não disso, né? Que isso aqui eu sabia que clicando nesse ícone eu conseguia editar, mas aí depois eu tinha dificuldade de posicionamento. Como assim posicionamento? Ó, o número dessa rede e da velocidade do link ficou em cima aqui e acaba ficando muita informação atrapalhando o link. Eu quero arrastar, eu quero posicionar ela para fora, não atrapalhar a topologia. Então é só clicar nela com o mouse uma vez só, clica uma vez só e arrasta. Aí tem gente que dá 2 cliques, quando você dá 2 cliques, ela pede para editar. Você pode escrever se digitou alguma coisa errada ou apagar, tá? Mas se você quiser arrastar ela e posicionar, você clica uma vez só, segura e arrasta para onde você quer. Aí você consegue posicionar, ó, trabalhar bem as imagens. Porque já tem aqui as especificações das portas. Aí acaba também colocando o número de rede, aí fica aquele amaranhado de informações que acaba atrapalhando. Olha lá, deixa ela mais fora da topologia, que aí você consegue identificar bem, né? Não atrapalha, você identifica a rede. Olha lá. Vamos ver agora qual é o próximo passo. Calma aí. O próximo passo. Vamos dar uma olhada lá na atividade. Vamos ver o que o professor está pedindo. Número 2. As interfaces dos links seriais DCE e DTE
devem ser configuradas com endereçamento 10.0.0.x/30. Conforme indicado, o x indica uma subrede /30. A velocidade de cada link é estabelecida no comando clockRate, nas interfaces seriais DCE. Atribua os endereços IPs às interfaces Fast Ethernet dos roteadores, configurando o gateway de cada subrede, conforme indicado em Y, número da subrede. Então vamos lá. Vamos fazer as configurações que pede aqui, ó, das interfaces de links DCE, DCE e DTE. Okay, aqui é um exemplo claro para configurar a interface da rede serial com clockRate, né, porque são duas pontas seriais. Uma é com clockRate e a outra só adicionar o endereço IP e a máscara. Tá? A máscara aqui, como é uma /30, então é 255.255.255.252. Então o final de todas as máscaras dos roteadores, como todos são /30, todos serão pontos 252. Se fosse /24, seria 255.255.255.0, tá? Então aqui é um exemplo que eu fiz do R1, da interface serial do R1 com um R4. Né? O R1, vamos ver se aqui também é a mesma coisa, me parece que sim. Vamos lá, vou clicar em CLI para ele subir as configurações. Aparece essa janelinha No, dá um Enter, deu um Start TED aí, olha lá. Aqui já estamos na janelinha para poder configurar o roteador. Deixa eu dar uma diminuída aqui, vou colocar um pouquinho mais para cá para a gente poder entender o que está fazendo. Então eu estou nesse roteador aqui, ó, o R2, tá? Eu vou configurar ele. A rede aqui é 10.0.0.16/30 e o link 128 kbps. Dou Enable, EN, abreviado. Aí aqui eu dou um conf T, configurar o terminal. Vamos ver, entrei na configuração. Tá? Então, na configuração. Vamos ver o próximo passo aqui que se pede. Estando na configuração do roteador, ó, o próximo passo é você entrar na interface serial. Então a interface serial que eu vou configurar agora, nesse exemplo aqui está 2/0, porque foi da primeira atividade que eu criei a configuração. Mas nessa que estamos montando junto aqui passo a passo, acabou ficando conectado na interface serial 3/0. Mas aí não tem problema, é só mudar o número, entendeu? Então int de interface, né, serial 3/0. Entrei na interface. Como que eu sei que entrei na interface? Porque mudou de router config para router config-if. Então estou dentro da configuração da interface serial 3/0. O que eu vou colocar aqui? Eu vou habilitar o clockRate dessa interface serial e vou colocar o número de IP da rede. Olha lá. Se ela está numa rede .16, então eu vou dar um IP address ou IP ADD 10.0.0.17 e o endereço da máscara 255.255.255.252. O bom é o que? Nós temos um total de 6 roteadores. Isso que eu estou mostrando aqui, o R1, perdão. Isso que eu estou mostrando aqui no R2, conectado com o R4, o link de interface serial um conectado com o outro. Em uma ponta você vai configurar o clockRate e na outra só o número de IP. Tá? Na do clockRate também, você vai colocar a IP e a máscara, mais o clockRate. E um no shutdown para poder subir a interface. E na outra que não vai o clockRate, você vai colocar adicionar só o número do IP da rede e a máscara e dar um no shutdown para subir a interface. Isso que eu estou demonstrando aqui
desse R2 para o R4, você vai fazer com todas as interfaces dos roteadores, até todos se comunicarem, porque agora eles estão com essa bolinha vermelha que eles não estão se comunicando. Quando o link fica verde, é que já tem uma comunicação. Ainda não está aplicada a configuração do OSPF. A OSPF, se eu não me engano, é na questão 7 ou 8, começa a aplicar a configuração do OSPF. Por enquanto, estamos fazendo só um roteador se comunicar com o outro, tá? Então, o R2 com o R4, já coloquei aqui, entrei na interface serial 3/0, adicionei o endereço de IP .17, mas de onde que veio esse .17? Se estamos trabalhando numa rede .16/30, então um lado da interface é .17 e a outra é .18. Então, eu vou dar um no shoot down para habilitar essa, né, no shoot. Dá um tab, já vai. Então, essa interface está habilitada. Eu ainda estou dentro da configuração da interface. Então, eu vou dar um clock rate, comando clock rate, para configurar a velocidade desse link. E como que eu sei que é 128.000? Porque lá na descrição da atividade está 128 kbps. Então, se é K é 1000, né? Então, 128.000. Apliquei o comando. Beleza. Exit. Então, no R2, na interface serial 3/0, já está configurado o número de IP da rede, a máscara. Já habilitei a interface com o comando no shutdown e coloquei o clock rate. Agora eu vou para o R4. Então fecho aqui, pode sair, exit. Vou para o R4. Eu comecei já colocando o número de IP e máscara para poder fazer as conexões dos roteadores. Depois, mas quem quiser, a ordem não altera a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? O pessoal sempre fala essa brincadeira aí. Quem quiser começar colocando o número, o hostname, porque vai ter as configurações básicas também para poder colocar nos roteadores. Que pede também, se eu não me engano, é na atividade aqui, ó, na atividade 1, mas na questão 4. Então vai precisar colocar o hostname, o enable secret, o line console 0, o VTY e o autenticar o SPF. Então vamos voltar aqui. Cadê? Vou para o outro roteador agora. Interface dele, colocar um no enable conft. Eu vou configurar qual lado agora, ó. Vou configurar a interface serial 2/0 do R4. Então já estou aqui dentro da configuração do roteador R4. Eu vou dar um int de interface serial 2/0, que é a que eu quero configurar. Então já entrou no router config if. Eu vou dar um IP add, número do IP 10.0.0. Se no R2 tá .17, nesse aqui eu vou colocar .18. E a máscara 255.255.255, como é uma máscara /30, então é .252. Dou enter, um no shut, um tab, no shutdown, pronto. Ó, automaticamente, quando eu configurei o endereço IP e máscara e subi, deu um no shutdown, subi a interface, eles já estão se comunicando. O R2 nesse momento se comunica com o R4, já ficou verde. Então esse procedimento que eu fiz aqui, e por que é bom? Por que eu estou gravando o vídeo? Porque se você acabou pulando ou esquecendo algum comando, é só voltar o vídeo e o que vai mudar para configurar com os outros roteadores? Você vai entrar na interface, por exemplo. Aqui eu já vou sair do R4. Agora eu vou entrar no esse aqui é o R5. Perdão, é o R6. Olha lá, mesma coisa. Dou um no enable conft. Eu quero configurar o que? O SE 2/0, mas aqui não tem um reloginho. Então eu também só vou aplicar o endereço de IP e a máscara e dar um no shutdown. Na outra ponta que está ligada no R4, ele tem um reloginho, o serial.
Interface serial 3/0, ela tem um reloginho para configurar o clock rate. Então nessa interface aqui, quando eu voltar aqui para o R4, eu podia até nem ter saído, eu podia ter continuado. Por exemplo, eu estou lá no R4, né? Olha lá, onde eu parei. Aí eu dou um exit para poder voltar para o conf. Eu já configurei a 2/0, que estava conectada na 3/0 do R2. Agora eu vou conectar a 3/0, vou ligar a 3/0, que vai estar conectada à porta serial do R6. Então eu dou um int. Ó, depois essas anotações aqui do bloco de notas, que está as configurações básicas, eu vou deixar disponível também junto com o vídeo, porque aqui é só bater o olho que já dá para entender, né? Das explicações. Escolher o roteador genérico, você vai desligar o power para adicionar os 3 módulos seriais. Depois aqui, sempre quando tiver esses tracinhos aqui, é que está dividindo a informação. Então aqui já é uma outra informação. Na ligação do link serial, aqui é uma tabelinha para configuração de cada clock rate. Então com 128 esse valor, 500 assim esse valor, 1 mega esse valor, 2 megas esse valor. Começando a montar a topologia através dos roteadores, ligamos lá, montamos a topologia. E aqui faltou o comando do hostname. Deixa eu colocar, acrescentar aqui. Aqui, né? Por exemplo, hostname R1. Então pode começar até por aqui, ó. Quando for montar a topologia, em vez de começar a ligar os links e começar a configurar já as interfaces seriais, começa a relembrar o hostname, o enable secret aluno, o line console 0 e o line VTY 0 e 4. O professor pede para colocar a senha admin, né? Então colocou admin tanto no console 0 e no VTY 0 e 4, dar o login e exit, sair. E eu adicionei aqui também um service password encryptio. Esses comandinhos básicos para ganhar tempo, peguei no material e já deixei tudo aqui no bloco de notas. Aqui passou o tracinho, também é outra informação. Aqui é para configurar o clock rate. Então a interface que tiver reloginho adiciona o clock rate de acordo com a nossa tabelinha aqui. Dependendo do link, né? Cada link tem uma velocidade. E na outra ponta, que não tiver o reloginho, só adicionar o número de IP e máscara, tá? Então é só atentar, por exemplo, se aqui esse exemplo de IP aqui é porque a rede é ponto 16, mas aqui, por exemplo, é ponto 20. Então uma aqui é ponto 21, a outra é ponto 22. Aqui é ponto 24, então uma serial é ponto 25, a outra é ponto 26. A ordem não importa. Se você quiser colocar ponto 26 aqui e o ponto 25 aqui, não importa a ordem. O importante é atentar o reloginho para poder adicionar o comando clock rate, né? Para habilitar a velocidade daquele link. Né? E não esquecer de dar no shutdown para poder subir a interface. Vamos ver aqui. Aqui é a configuração do roteador com switch, né? Também, eu só estou explicando esse bloco de notas aqui, que eu vou deixar ele disponível para poder facilitar junto com o vídeo, tá? Aqui é para configuração da interface, aí sim a interface a Fast Ethernet do roteador com o switch. Então também tem que habilitar ela. Então tem que adicionar o IP, adicionar a máscara. Agora já não é mais pontos 252, porque é uma máscara barra 24 do switch. Ó, todos os switches são barra 24. Aqui, ó. Barra 24, barra 24. Então, os que são barra 24, a máscara é ponto 0, não ponto 252. Aqui é ponto 252 porque as máscaras dos roteadores são barra 30. Tá? Aqui, tracinho também, outra informação do switch.
aqui é um comando para poder exibir as características, né, das interfaces nos dispositivos. A única coisa que o professor pediu para poder é, configurar no switch é o Gator padrão, o IP Default Gator, né? Também tem aqui para poder facilitar. A questão 6 já está respondida na tabela da métrica de custo. Uma das preocupações, eu não estava entendendo o que o professor estava querendo aqui nessa questão 6. Calcule a métrica que seria utilizada. Eu falei, já vai ter que começar a fazer conta, cálculo. Mas não, ela já está respondida. Aqui ele passa como esse custo ele é calculado. Tem uma fórmula para isso. 10 elevado a 8 dividido pela largura de banda. Então, os custos aqui já estão calculados. Então, a questão 6 é só ilustração. Aí sim, a partir da questão 6, que eu tenho aqui a tabelinha já calculada, pronta, eu vou para a questão 7, que aí eu posso utilizar ou o comando bandwidth. O bandwidth você vai utilizar as velocidades. Por exemplo, dou esse comando aqui no config if, né? Sempre tem que entrar na interface, ó, aqui ele entrou na interface serial 0/0 do roteador 1 e deu o comando bandwidth e pode colocar a velocidade do link. Eu preferi utilizar esse comando aqui, é o IP OSPF cust, que também você entra sempre na interface, int serial, o número da interface no roteador, e eu coloquei IP OSPF cust e só colocar a métrica de custo. Se for 128, coloca 781, se for 500, 200, se for 1, 100, entendeu? Aí sim, você vai estar configurando o protocolo OSPF nos roteadores. E por último, realizar os testes. Então, o que nós fizemos até agora? Colocamos os roteadores no Packet Tracer e configuramos, fizemos as ligações, né, das interfaces seriais, e até agora configurei a interface serial do R2 com o R4, né, e apliquei o clock rate na interface serial 3/0. Super simples. O que eu vou fazer agora para ganhar tempo? Eu vou dar uma pausa no vídeo, replicar essa configuração que eu fiz com o R2 e com o R4 nas demais interfaces. Ligar o R4, a interface 3/0 que tem clock rate na interface do roteador 6 2/0 que não tem clock rate. Dar um no shutdown nas duas para poder subir a interface. E assim por diante, todos os links, tá? Então, ao final de tudo configurado corretamente, um tem que se comunicar com o outro. Tem que ficar esses pontinhos verdes aqui que tá havendo comunicação. Então vou dar uma pausa aqui para a gente ganhar tempo, senão nosso vídeo vai para mais de 5 horas, porque quando eu montei essa topologia aqui, que eu fui no passo a passo e fui pesquisar porque não sabia de cabeça os comandos, toda essa pesquisa aí demorou mais de 4 horas, entre pesquisar, trazer o conteúdo para o bloco de notas, montar no Packet Tracer e fazer os testes. Então, no mínimo 4 horas você tem que deixar disponível. Por que 4 horas? Para você fazer com calma. Se você pegar o vídeo, né, tá bem simplificado, e aplicar os comandos, você vai fazer em menos tempos, porque eu já vou te deixar mastigadinho os comandos no bloco de notas. Você vai bater o olho e vai lembrar onde você tem que configurar. Então isso aí vai ganhar tempo. Então, em vez de vocês fazerem também em 3, 4 horas, usando esse passo a passo, você vai ganhar tempo e também vai entender e vai relembrar alguns comandos que foram dados nos semestres anteriores. Tá ok? Eu vou pausar o vídeo agora e vou fazer a aplicação das demais interfaces. Ou melhor, ao invés de pausar o vídeo, eu ia fazer aqui para poder ganhar tempo, mas também tem a opção de eu fazer passo a passo em todos os roteadores. E vocês têm a opção aí de adiantar o vídeo, já se vocês sabem de cabeça. Acabou pegando o exemplo aí do R2 para o R4. E sabe de cabeça, né, como que faz com os demais roteadores. Mas aí eu vou aqui no passo a passo, que eu vou fazendo também, porque eu vou fazendo, posso errar, tem que voltar. Então é importante também acompanhar o passo a passo, né, do início ao fim, para poder ver onde acertamos ou onde erramos. Então eu vou dar continuidade aqui. Deixa eu ver se certinho. Então já fiz o R2 para o R4. Agora eu vou fazer do R4 a interface 3/0. Então eu entrei aqui na interface
Já tava nela, tava fazendo já. Deu o comando int s3/0. Agora eu vou IP add, adicionar. Estamos na rede ponto .20, então 10.0.0.21, que é a interface, e a máscara 255.255.255.252. Vou dar um no shut, subir a interface, e agora eu vou dar o comando clock rate. Vamos lá, será de 500 mil. E dou um exit. Pronto. Vou sair aqui do conf, beleza. Fechei o R4. Ainda não apareceu o link verde aqui, porque está faltando configurar essa outra interface aqui do roteador 6 para ver comunicação com o roteador 4. Então vou entrar aqui no roteador 6, n conft int serial, S de serial 2/0. Estou dentro da configuração da interface serial deste roteador. Vamos ver aqui. Vou entrar com IP add 10.0.0. Se a serial 3/0 do roteador 4 foi ponto .21, então essa aqui pode ser ponto .22. E a máscara 255.255.255.252. Nesse outro lado, nessa interface serial, eu não vou precisar configurar o clock rate, porque ele já está ativo lá onde estava o reloginho lá. Então, aqui eu só vou dar um no shut, não posso esquecer, para poder subir a interface. Liguei a interface, subiu, dou um exit. Automaticamente, ó, já há comunicação das duas interfaces seriais. Então aqui também está belezinha. Então já posso sair desse roteador. É mania de sair, eu podia ter continuado. Vou abrir ele de novo. Por quê? Da onde eu parei aqui, ó, eu só venho agora com a int. Ainda voltei aqui, ó, eu tinha saído, mas voltei para o roteador 6. Por quê? Porque para cada roteador são 2 ou 3 links para me poder configurar. No roteador 5 aqui serão 3 interfaces, né? Aí eu tenho que ver, atentar para qual tem o clock rate e qual não tem. Nesse aqui, como eu já configurei a interface 2/0, eu posso continuar nele e configurar 3/0. Nesse caso tem um clock rate. Então vamos lá, int serial 3/0, entrei na interface, IP add. Agora aqui essa interface já está em uma outra rede, está na ponto .24, então eu vou adicionar o 10.0.0.25. A máscara também /30, então é 255.255.255.252. Vou dar um no shutdown para poder habilitar a interface e vou aplicar o clock rate, o comando clock rate. Olha, são 2 megas, então vou aqui na tabelinha só para confirmar. Vou subir lá, é muito importante essa tabelinha aqui, ajuda pra caramba. Então são 2 mais 6 zeros. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pronto, está aplicado o comando clock rate. Exit. Exit. Fechei. Agora sim fechei o R6. Ainda não se comunicou com o R5, por quê? Porque agora eu vou aplicar a configuração no R5 nessa interface 2/0. A 2/0 não tem reloginho, então não precisa aplicar a configuração de clock rate. Entro aqui, start n conft int, entra na interface serial 2/0, IP add 10.0.0. Se a rede é ponto .24, uma interface já está configurada com IP ponto .25, então esse aqui ponto .26. 255.255.255.252, porque é a máscara /30. Suba a interface e automaticamente uma vai se comunicar com a outra, que estão na mesma rede. Olha lá. Já posso sair daqui, dou um exit, tá? Posso fechar. Posso fechar? Não. Vou continuar nele. Vou agora para interface 6/0. Ela não tem reloginho, o reloginho está na 6/0 do R2 lá em cima, então configura lá normal. Int serial 6/0, IP add, ela está em qual rede? Ela está na rede ponto .12, então ela pode ser a ponto .13.
10.0.0.13 255.255.255.252. Dou no shutdown. Pronto, já está ativa. Saio dessa interface e já vou entrar nessa interface aqui, que é a 3/0, que ela está na rede .28 conectada com R3. Então int serial 3/0, entrei na interface. Então agora aqui eu tenho que colocar o IP add. Ela está na .28, ela pode ser a .29, 10.0.0.29. Máscara. Dou um no shutdown para subir a interface. E aqui eu coloco o comando clock rate, porque tem um reloginho ali. Então essa rede aqui, ela está com um link de 2 megabits por segundo. Então ela vai ser 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 zeros. Está pronto. Saio da configuração da interface. Posso fechar o R5, que já configurei as 3 interfaces seriais desse roteador R5. Vou para o R3. Já abriu o R3. Abriu, fugiu, voltou. Tá aqui. Enable. Eita, enable. Conft. Int serial 2/0 IP add. Então a 2/0 ela está na rede .28 e eu já configurei a serial 3/0 do roteador 5 como .29 e o clock rate está ativo nessa do roteador 5. Então não vou precisar ativar o clock rate desse outro lado aqui do serial. Eu só vou adicionar o IP. Esse aqui é .29 e esse aqui é .30. 10.0.0.30 e a rede e a máscara .252 e dá um no shutdown para habilitar ela. Vamos ver? Comunicação, beleza. Sai do roteador. Sai da interface. Vamos continuar no mesmo roteador R3, que agora eu vou configurar a interface serial 6/0. Vamos lá. Int serial 6/0 IP add. A 6/0 ela não tem clock rate. O clock rate está lá no roteador R4, mas ela está nessa rede aqui, ó, .8. Então esse link que liga a serial 6/0 até a serial 6/0 do roteador R4 está no link .8. Então vou adicionar o IP 10.0.0.9 255.255.255.252, que é /30. E dou um no shutdown. Não tem clock rate nessa interface. Continuando aqui ainda no roteador R3, eu vou sair da configuração da interface 6/0 e vou chamar a configuração de interface serial 3/0. A 3/0 ela está desse outro lado aqui, que ela liga o R3 ao R1. Então a serial 3/0 ela tem clock rate. Então eu entro na interface dela, já coloco o número de IP add. Ela está nessa rede .4, então o IP dessa interface vai ser 10.0.0.5. A máscara mesma da rede, que é /30.252. Vou dar um no shutdown, no shut, e vou configurar o clock rate. O clock rate nesse caso é de 128 kbps, então 128.000. E dou um exit. Agora sim, já configurei as 3 interfaces seriais do roteador R3. Fecho o roteador R3. O roteador R3 não está se comunicando com o roteador ainda, né? Com o roteador R1. Então, deixa eu entrar aqui no R1. Enable. Conft. IP add. IP address. A 3/0 do R1, ela está na mesma rede da 3/0 do R3. Porém, eu já configurei o clock rate e já coloquei o IP na interface serial 3/0 do R3. Então,
Se aqui a rede é ponto 4, essa interface serial que já está configurada é ponto 5, então eu vou configurar essa outra com ponto 6. Eles têm que estar na mesma rede para poder se comunicar. 10.0.0.6 e com a mesma máscara. Espera aí que deu invalid input. Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Eu já estou colocando o número de IP e de máscara. Viu? Mesmo com várias repetições, eu já fiz esse exercício, eu estou refazendo aqui para poder ajudar. E mesmo assim, se a gente não há um foco, não há uma determinada atenção, se a gente não prestar atenção devidamente, há erros, né? Mas o bom é que só com esse invalid input detected, então com a informação que é de retorno, a gente já sabe que tem alguma coisa errada. Então, o que faltou fazer aqui? Eu estava adicionando o número de IP e máscara corretamente, mas eu não havia entrado ainda na interface serial que eu quero, que é a 3/0. Então eu vou entrar nela, tem que entrar nela, senão não dá certo. Interface S3/0, interface serial. Agora sim, está com config if. Agora eu consigo fazer o IP ADD 10.0.0.6. Máscara 255, 255, 255.252. Agora deixou. Só dou um no shutdown. Não preciso configurar o clock rate aqui, que já está configurada na outra. Já a comunicação. Ainda no R1, eu saio aqui dessa interface, dou um exit. Saio da interface. Vou configurar a interface serial 2/0 do R1. Então eu entro na interface int 2/0, int serial S, né? S2/0, entrei. Só que a 2/0 ela está nessa rede aqui, a ponto 0. A ponto 0 que liga o R1 ao R2. Então IPADD, se ali é ponto 0, então 10.0.0.1. E a máscara a mesma, que é /30. Dou no shutdown para habilitar a interface. E aqui aplico o comando clock rate, porque tem um reloginho. Então esse link aqui é de 1 mega. Então clock rate 1.000.000.000, 6 zeros. Então um exit. Tá? Fechar aqui, já, no R1 são só duas interfaces. Finalizei. Agora temos que ver os pontos que ainda não estão se comunicando. Por exemplo, eu acabei de configurar aqui o R1 com a interface serial 2/0 do R1, só que ela não está se comunicando com a 2/0 do R2. Então, se essa está configurada, provavelmente essa aqui ainda não está configurada. Se eu parar o cursor do mouse em cima do roteador, ou em cima do... podia ser uma switch, o que acontece? Abre as portas, tanto porta serial como flash Ethernet, e mostra as que estão up, né, habilitada. No caso aqui do R2, a serial 3/0 está up, está habilitada, porém a 2/0 está down, não está habilitada ainda. Então vamos habilitar ela. Enable conft int serial 2/0 do roteador R2, né? Agora sim, config if IPADD. Eu estou configurando esta rede aqui, ponto 0. Eu já configurei um lado da interface serial ponto 1. A rede é ponto 0, então esse é ponto 2. 10.0.0.2. 255.255.255.252. Dou um no shut para eles se comunicarem. Já tem comunicação. E não preciso configurar a clock rate, porque já configurei no R1. Então já. Ainda no R2, eu não vou sair do R2, por quê? Porque tem essa rede aqui que liga o R2 ao R5. Elas ainda não estão se falando, não tem comunicação. Então eu vou entrar na int serial. Essa é a 6.0 e essa tem clock rate IPADD. Está na rede ponto 12. Então é 10.0.0. Só que eu não posso colocar ponto 13 porque quando eu configurei o R5 lá embaixo, já configurei essa interface ela não tem clock rate, mas ela já está habilitada.
Se eu colocar ponto 13, dá conflito de IP na rede. Então, se a rede é ponto 12 e a rede lá, a interface serial 6/0 do R5 já está com ponto 13, então essa é ponto 14, para não ter conflito. 252. Dou um no shut. Já tem comunicação, mas eu não posso esquecer o comando clock rate. Se é 2 megas, é 2, 1, 2, 3, peraí. Vamos ver aqui. Clock rate 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pronto. Isso. Já tem comunicação. Agora, todas as portas do R1 seriais estão tendo comunicação. Tem aqui, ó, sinal verde. Do R2 também. Tá faltando do R4 com o R3. Então vamos configurar aqui. Se o R3 já havia configurado todas, tá faltando aqui do R4. Deixa eu fechar o R2. Eu entro aqui no R4. Eu acho que eu passei direto. O bom para poder ganhar tempo é o que? Já está num roteador, por exemplo, está no R4, já configura todas as portas seriais dele. A 2/0, não tem clock rate, coloca o IP dessa rede e a máscara e dá um no shut. Agora na 3/0, coloca o IP dessa rede, dá um no shut, coloca o clock rate, nesse caso, né, porque tem aqui o reloginho, tá desse lado. E faltou, eu tinha pulado, eu acabei passando aqui pro próximo roteador. E faltou habilitar aqui a 6/0 com clock rate. Então vamos habilitar ela agora. Não tem importância, se você esquecer, pode voltar nela e configurar depois, tá? Mas é bom se você está no roteador, já configura duas ou as três de uma vez só, dependendo do roteador. Tem dois links seriais ou três, configura de uma vez só, já ganha tempo, não precisa voltar nele depois. É mais uma dica aí para poder ganhar tempo. Então vamos lá. Int serial 6/0 IP ADD. Agora eu estou tratando essa rede ponto 8, lembrando que lá embaixo já tinha colocado na serial 6/0 do R3 ponto 9, então aqui eu tenho que colocar ponto 10, 10.0.0.10, 255.255.255.252, no shut, clock rate, tem 1 mega, então é 1, 1, 2, 3. Acho que ele está terminando de subir aqui. Vamos lá de novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí. Exit. Pronto. Ó, chegamos num ponto agora que todos os roteadores se comunicam com todos, né? Então, a concentração aqui de primeiro criar a malha dos roteadores, né? Então eu adicionei o roteador genérico, desliguei o roteador para adicionar mais um módulo serial. Então deixei pelo menos com 3 módulos seriais de interfaces seriais do roteador. Eu ainda não estou trabalhando com a interface Fast Ethernet, porque a interface Fast Ethernet tem que ter pelo menos uma para se conectar ao switch depois, quando for adicionar o switch. Então estou trabalhando só até o momento só com as interfaces seriais. Então as interfaces seriais dos roteadores, depois que eu repliquei, são 6 roteadores, né? Eu repliquei as interfaces seriais 3 em cada roteador, já conectei e configurei as interfaces seriais. Então, até esse ponto aqui já está belezinha. Já temos uns 50% do conteúdo tá pronto, tá? O mais trabalhoso é adicionar os roteadores e fazer essas configurações das interfaces seriais. Fez isso, o que se pede na atividade do professor? Próximo passo. Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui para ganhar tempo? A gente pode atribuir os endereços IPs às interfaces Fast Ethernet dos roteadores. Mas para isso temos que adicionar aqui os switches, né? Depois vamos adicionar os switches. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer em um roteador só, por exemplo no R1, esses comandos básicos. O hostname, colocar o nome, o enable secret, né? E as senhas, line console 0 e line VTY04, tá? Esse comando aqui, P, OSPF Authentication Key, para poder habilitar o SPF. Então vamos lá. Então aqui no roteador 1
Eu vou fazer isso num roteador só, depois vocês replicam para os demais. Aí aqui eu vou dar uma paradinha no vídeo para poder ganhar tempo. Aí eu faço em todos os roteadores e depois volto. Então, hostname R1. Peraí, put exit hostname R1. Deixa eu ver aqui porque tá dando comando inválido. Então vamos lá, vamos colocar esses comandinhos básicos nos roteadores. Então aqui hostname. Ó, tentar tudo minúsculo assim der errado, não estiver indo certo, vai com maiúsculo, tá? Hostname. Vamos lá, R1 enable conft hostname R1. Tá? Ele já estava, quando renomeamos lá para replicar o roteador, renomeei com R1, ele já ficou com hostname R1, mas só para poder lembrar como renomeia. Se você quiser colocar outro nome, comando hostname R1. Qual é o próximo comando? Aqui, ó. O próximo comando é enable secret aluno. Isso aqui também está sendo pedido lá na atividade do professor. Então, enable secret aluno. Fazer minúsculo, aluno. Pronto. Agora, line console 0 passe, dá um table, ele preenche, password admin, dá um login e exit. Depois você configurar o line VTY04 pass, dá um table admin, login, exit. Tá? Dá um service password para encriptar a senha, não ficar à mostra lá depois quando dá aqueles comandos de showroom que mostra todas as configurações. Se a senha não tiver encriptada, também ela é mostrada. Então, por questão de segurança, tem o comandinho service password encryption. Belezinha. Deixa eu ver aqui. Tinha mais um comandinho lá no quadro do professor. IP OSPF Authentication Key. IP OSPF. Deixa eu ver se ele vai aqui. Authentication. Eu acho que esse comando não é agora que coloca, não. Então, vendo aqui a atividade do professor Acácio, o hostname colocamos, né, conforme indicado na topologia, que aí tem um R1, R2, R3, R4. Com o botão direito do mouse e renomeando, ele também já fica com o nome já. Então, mas esse aqui é o comando para fazer colocar o nome, hostname. Depois enable secret, professor pede aluno, line console 0, a senha admin, line VTY04. Eu havia colocado aqui, porque eu fui seguindo aqui o conteúdo do material da professora Silvia do terceiro semestre. Service password encryption, tá? Tudo bem, isso aqui é para não mostrar senhas aqui do Line Console 0 e as senhas que possam aparecer, elas ficam encriptografadas. É por questão de segurança. Agora, esse comandinho aqui, POSPF Authentication Key, que o professor Acácio pede, ele tem que ser colocado dentro da interface serial. Então, faz o comando da forma que está aqui, IPOSPF Authentication Key e a senha OSPF. Por quê? Porque no caso aqui a gente vai trabalhar só com uma área 0. Vai ter uma área só. Mas se tivesse outras áreas, por exemplo, área 0, área 10, área 20, área 1, área 2, área 51, se tivesse mais de uma área na topologia,
Pelo que eu entendi, esse comando aqui que o professor pede para colocar, se caso tiver outras formas, as outras áreas utilizem outras formas de criptografia, não há assim para não evitar algum tipo de problema de, de comunicação entre o SPF. Foi o que eu entendi. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, vamos ver se é isso mesmo aqui, ó. Aqui, ó, comando ARIA Authentication. Na configuração permite autenticação para todas as relações dos roteadores de uma área particular. Você pode igualmente usar o comando IP OSPF Authentication sobre a relação de configurar a autenticação de texto simples para a relação. Esse comando pode ser usado se um método de autenticação diferente ou se nenhum método de autenticação estiver configurado na área a qual a interface pertence, e cancela os métodos de autenticação configurados para a área. Isso é útil se as interfaces diferentes que pertencem à mesma área precisam utilizar métodos de autenticação diferentes. Então, se cada interface, pelo que eu entendi, precisar utilizar um outro método de autenticação, né, com esse comando ele cancela, é isso aí. Então esse comandinho aqui do interface, deixa eu abrir aqui de novo, IP OSPF Authentication Key tem que ser colocado dentro de cada interface com a senha OSPF. Então eu já vou ter, esse eu não tinha copiado, vou até copiar aqui para o meu bloco de notas e vou deixar marcado lá. Então esse comando aqui é dentro de cada interface serial. Colocar o comando IP, deixa eu dar um espaço aqui, né? Então, deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V, IP OSPF Authentication, ok, espaço, senha, que o professor pede, OSPF. Então, dentro de cada interface serial de cada roteador, tem que colocar esse comandinho. Então, eu já vou copiar ele aqui, então, Ctrl C. Tá? Então, só para relembrar, ó, o que nós fizemos aqui? Colocamos o hostname, ou se você já renomeou com o botão direito do mouse, não precisa, R1. Enable Secret Aluno, password admin, faz um login exit, entra no VTY04, também faz a mesma coisa, password admin, login exit, dá um service password encryption. Isso aqui não está no script, se você não quiser colocar não precisa, tá? Mas eu já coloco já porque me acostumei já desde das aulas da professora Silvia. Esse comando que eu estava tentando fazer aqui, o IP OSPF Authentication, você não vai conseguir fazer ele fora da interface. Então você tem que entrar aqui na interface, igual eu entrei, interface 3/0, aí sim, IP OSPF Authentication Key sem a OSPF. E agora saio dessa interface, no mesmo roteador ainda que tem a interface 2/0, int s2/0, né? Deixa eu ver se eu consigo colar aqui. Paste. Dou o mesmo comando, saio da interface. Então, está configurado R1. Essas mesmas configurações que eu fiz aqui, que vai estar aqui no bloco de notas para poder baixar e olhar, que são todas essas aqui, que eu fiz no R1, ó, tudo isso aqui, você vai ter que fazer em cada roteador, e isso aqui em especial, além de cada roteador, cada interface do roteador, tá, ok? Para poder configurar e autenticar a chave do SPF. Então, vou dar uma pausa no vídeo, fazer em todos os roteadores, depois eu volto para poder simplificar. Ó, voltei aqui, já com a topologia montada, né? Lógico que essa aqui é o trabalho que eu fiz. Já acrescentei aqui as suítes e um PC para cada suíte, que eles vão representar a sub-rede que o professor pediu. Só estou fazendo uma revisão aqui, porque por isso que é bom, né? Eu estou tentando ajudar e estou me ajudando, porque com essa revisão eu havia esquecido de colocar
um comando aqui que tem que ser colocado na interface. Então eu estou entrando em cada roteador, admin, né? Enable, sem aluno. Em cada roteador, em cada interface do roteador, vou entrar aqui agora de novo na interface SE3/0 e vou colar o comandinho que o professor pediu, que é o IP OSPF Authentication Key sem a OSPF. Isso eu tenho que colocar em cada interface. Então faltou isso. Agora eu vou entrar na int S2/0. Já copiei aqui para facilitar, vou colar, sair, int S. Deixa eu ver a próxima aqui, qual que é? 3, não? Já foi todas. 3 e 2. Nesse aqui só tem 2 links. Beleza? E o último roteador, que é o R6. Esse tem 3 links. Então são detalhes que depois se que voltar a fazer, se não prestar atenção. Conft int serial. Tem. Vamos lá. Tem a 6/0. Comandinho aqui já está pronto para facilitar minha vida. Já deixei para colar. Tem aí sair int 2/0 int s. Vou lá, colo de novo o comandinho, saio dessa interface, int s 3/0. Colo o comandinho. Pronto. Tive que colocar em todas as interfaces de cada roteador esse comando que o professor pede aqui, ó, IP OSPF Authentication Key sem OSPF. Qual que é o próximo passo aqui? O próximo passo, deixa eu abrir aqui o bloco de notas para poder seguir. Então já fizemos aqui as escolhas do roteador genérico, já adicionamos módulos seriais, já ligamos os links seriais e configuramos as interfaces seriais, hostname, enable secret, console 0, o line VTY04. Esse aqui eu adicionei, mas o professor não está pedindo, mas eu coloquei por hábito. E adicionei agora em cada interface, tá aqui, ó, dentro de cada interface serial, colocar o comando IP OSPF Authentication Key OSPF. Beleza. Aqui está a configuraçãozinha que a gente fez de cada ligação, por exemplo, do R1 para o R4 e assim sucessivamente. Que eu tenho que colocar aqui agora? Configurar a interface subrede no roteador. Então, aqui nós estávamos utilizando a int interface S, por exemplo, S2/0. A Fast Ethernet, em vez de S, é F, de Fast Ethernet. Então é int F 0/0 no caso do R1, e você vai colocar lá, vai adicionar o número de IP e máscara. Aqui está ponto 0 porque a máscara é /24, e subir para que haja comunicação do switch e o roteador. Então eu tenho aqui, ó, o R1. Se eu parar o cursor do mouse em cima do roteador R1, vamos ver aqui, ele está selecionado. Vamos ver se ele vai dar alguma informação pra gente. Ele não está mostrando não, mas ele não tem problema. Vamos ver aqui. Tem os comandos aqui para vamos usar esse comandinho aqui, ó, show interface fast ethernet 0/1. Copiar ele aqui, dar um colar, paste. Não aconteceu nada. Muito bem. Show int fast 0/1. Ixi. Bom, vamos lá. Eu vou tentar simplificar aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Ele já tá bem demorado já. Então, configuradas as interfaces seriais, o próximo passo é conectar, por exemplo, aqui é o switch 1, né? Tá aqui na atividade do professor. Vamos lá. Aqui, ó. Switch 1 é ligado no R1 e o PC1 no switch 1. Isso aqui simboliza a subrede que ele pede aqui na questão 3. Atribua os endereços IPs às interfaces Fast Ethernet dos roteadores, configurando o gator de cada subrede, conforme indicado em Y, né? Esse Y aqui, a subrede, é o número. Agora ele está aqui, ó.
Por exemplo, esse número 1 aqui, ele indica a subrede 1. E a questão 4 é configure os seguintes parâmetros dos roteadores, já fizemos. Então está faltando agora só configurar as subredes. Então, para poder facilitar, eu deixei aqui, ó, configura as interfaces de subrede no roteador. Então você vai lá em R1, né, vai entrar com as senhas lá de mim, aluno. Aí depois você vai entrar na configuração, entrar com a interface F, que é Fast Ethernet. Aí você verifica se você ligou na 0/0, provavelmente deve ter ligado. Se não, coloca o número da Fast Ethernet que está ligado. E configura o IP, IPADD, né, 10.0.1.1. Por que ponto 1? Porque a rede, deixa eu dar um Ctrl IN para aumentar aqui. A rede é a 10.0.1.0, a rede. Então a interface 0.0 é essa daqui do roteador. Então se a rede é ponto 0, a fast a 0/0 é ponto 1. Então tá aqui na colinha, né? Eu deixei prontinho aqui, ó, ponto 1. E a máscara muda. A gente estava habituado nas conexões seriais ponto 252, porque era uma interface /30. Como aqui a subrede é /24, então é 255.255.255.0. E dá um no shutdown. Já está habilitado a interface Fast Ethernet 0/0 no roteador 1. Tá? E no switches tem uns comandinhos aqui, ó, para exibir as estatísticas das interfaces. Show interfaces Fast Ethernet 0/1. Tá? Aí tem o Show Startup Config também. E tem o Show Run. Tá? Vamos lá. O que mais tem para poder configurar aqui? Tem o Gator padrão. No switch, o comandinho que eu coloquei foi ipdefault Gator e o número do Gator. Deixa eu ver como é que está aqui na topologia do professor. Deixa eu entrar aqui no PC1, em Desktop IP Configuration. Ah, tá. Entendi. Ó, só tô relembrando aqui porque esse exercício aqui eu fiz semana retrasada. Eu tô refazendo o vídeo para poder facilitar e tentar ajudar o pessoal também que está com dificuldade. Então você vai ter que fazer duas coisas. Ele pede na questão 4, ou é calma aí, aqui, ó, na questão 3, atribua os endereços IPs às interfaces Fast Ethernet do roteador, dos roteadores, né, que foi o que nós fizemos agora, com esse comandinho aqui, ó. Tá aqui assim, aqui, ó. Atribuímos o endereço .1 e a máscara na internet fast 0/0 do roteador e demos um no shutdown para poder subir a interface. Beleza. Qual é o próximo passo? Configurando o Gator de cada subrede. A configuração do Gator eu coloquei no switch, né? Não sei se tem uma outra forma de configurar o Gator direto do roteador. Eu entendo assim, porque o switch ele está trabalhando como um intermediário. Então o PC está conectado nele. Então quando o IP a plaquinha de rede do computador, do host, se comunica com o computador aqui com o switch, então o switch tem que apontar a saída, que o Gator padrão é a saída da rede, né, para fora da subrede, para se comunicar com os outros hosts. Então, é que aqui é o exemplo, ó. Eu coloquei aqui no bloquinho, que eu estava tentando entender da onde que saiu esse número aqui, 192.68.1.1. Mas isso aqui é um exemplo que eu copiei lá do trabalho da professora Silvia, né, da matéria dela, e deixei aqui para poder facilitar. Mas a saída que o Gator padrão, no caso, pro host, ou se tivesse mais de um host aqui, o switch iria apontar o portão de saída da rede, que é o Gator padrão. Então,
é o número de IP da saída da Fast Ethernet 0/0 que nós acabamos de configurar, que é a 10.0.1.1. Então é 10.0.1.1. Por que eu estou fazendo isso? Estou mudando aqui, estou mostrando, estou demonstrando. Por quê? Nos demais switch também você vai ter que apontar para a saída, e a saída é sempre a Fast Ethernet do roteador que está conectada com o switch, né? No caso aqui dessa rede, ela é 10.0.2.0. Então a Fast Ethernet provavelmente está configurada como 10.0.2.1. Então essa aqui será a saída, vai ser o gator padrão, o portão para sair para a rede desses hosts que está conectado a essa switch. Então aqui nesse caso vai ser 10.2.1. Na rede 3, na subrede 3, 10.0.3.1. Então tem que se atentar a isso, tem que se atentar ao número que foi configurado, o número de IP que foi configurado na Fast Ethernet do roteador, porque a switch só vai apontar, ó, os pacotes de rede vão sair sempre por esse portão, que é a Fast Ethernet do roteador, tá ok? Então esse comandinho aqui, pdefugator, foi o único comandinho que eu coloquei no switch. Eu não precisei configurar mais nada aqui do switch, não coloquei senha, que o professor ele não está fazendo questão disso. Ele deixou bem claro que ele quer o funcionamento do protocolo SPF. Se tiver mais tempo, se a pessoa quiser, ah não, mas eu quero configurar o switch também, com nome, com senha. Tanto é que ele não pede isso na atividade. A atividade ele pede senha sim, mas nos roteadores, não no switch. Então, o único comandinho que eu coloquei de pdefugator foi no switch, porque o professor está pedindo aqui, ó, configurando o gator de cada subrede. Então, eu configurei e apontei tanto no switch quanto aqui também no PC, ó. Vou só abrir o PC aqui no IP Configuration. Então, vamos aqui, ó. Se a rede é 10.0.1.0, então coloquei um IP estático aqui, né? O IP do meu host é 10.0.1, tá na mesma subrede, ponto 4. Esse é o IP do host, do computador, do PC1. A máscara de rede 255.255.255.0, por quê? Porque estamos trabalhando aqui dentro de uma rede /24. E o default gateway, né, que é o portão de saída, né, a ponta saída da rede, é exatamente o IP da Fast Ethernet do roteador, que é essa aqui, que nós configuramos lá e habilitamos com o no shutdown. Entendeu? Então os pacotes sempre vem pro switch, switch manda para cá, vem pro switch, switch manda para cá. Então também tem que ser configurado isso aqui em cada PCzinho. Quer ver um outro exemplo aqui? Aqui, ó, PC2, desktop, IP configuration. Olha lá, tá com 10.0.2.5. Por que ponto 2? Porque a subrede aqui é ponto 2 e a máscara é 24. Então é ponto 255.255.255.0. E o defugator aqui, tem que ser igual a esse? Ele vai sair para cá? Não, ele vai sair no roteador que ele está conectado lá, que é esse aqui. E a Fast Ethernet aqui está configurada com a 10.0.2. Por que ponto 2? Por causa da subrede. Ponto 1. Então, esse vai ser o defugator dessa subrede aqui. O defugator dessa subrede aqui, da rede 10.0.4 também. Para cada subrede é uma configuraçãozinha diferente. Desktop, IP configuration, 10.0.4, que é a mesma subrede, ponto 5, que é o número do IP. O número do IP completo, ponto 5. Máscara padrão 24, subrede ponto 4, o gator ponto 1, ponto 1 porque é essa Fast Ethernet aqui. Então, deixa eu ver mais que tem para poder fazer. Ó, a questão 6, como eu disse no início do vídeo, quando eu estava explicando, em algum momento do vídeo, ela já está respondida. Essa tabela métrica, para cada velocidade aqui, há um custo métrico. Então, para que isso? Para poder responder a questão 8, se eu não me engano. Não, a 8 já é para realizar os testes de comando ping. A questão 7, então você pode utilizar dois tipos de comando, ou o bandwidth ou IP ou SPF cust. Eu preferi utilizar isso aqui, né,
que é simples. Você entra na configuração do roteador, R1 config, por exemplo. Aqui está o comando por extenso, mas você pode colocar só int também. Int s, já abreviado vai, 0/0. Coloca o comandinho IP OSPF cust. Se o custo lá do link é 128, você vai colocar esse número aqui, 781. Se é 500, você vai colocar 200. Entendeu? Uau. A métrica de custo ela vai diminuindo de acordo com o link de velocidade for aumentando. Então, aquele caminho, o custo para aquele caminho, ele acaba sendo mais rápido, porque ele vai diminuindo de acordo com que a velocidade do link for aumentando. Entendeu? Então é isso. Então eu preferi utilizar esse aqui, ó. Então, interface serial do R1 0/0. Então, para cada interface dessa aqui há uma velocidade. Por exemplo, a interface serial 2/0 do R1 tem uma velocidade de 1 MB. Eu sei que 1 MB, a métrica de custo dele é 100. Então, eu vou colocar IP, SPF, cust, colocar o valor da métrica custo de acordo com a tabela e seus respectivos links seriais. Então, se é 1 MB, a métrica de custo é 100. IP OSPF cust 100. Pronto, aí você está configurando o SPF e depois por fim fazer os testes. Então a última coisa que você vai configurar depois da sua topologia pronta é o comandinho de IP OSPF cust, ou se você se sentir à vontade, quem falava muito essa frase era a professora Silvia, se você se sentir à vontade, falar, não quero colocar o custo, eu quero já colocar a velocidade. Pode. Você vai utilizar o comandinho bandwidth. Olha lá, comandinho bandwidth, você vai colocar também entrar na interface serial do roteador, em cada interface, coloca o bandwidth e aqui você vai colocar bandwidth e o kbps. No caso aqui já é 1 mega 1, né? Eu achei meio confuso isso aqui, por causa que você acaba se atrapalhando, né? Se é kbps, se é mbps. Então, com o cust, você já tem aqui a tabelinha pronta, já está mamão com açúcar, né? Se é 1 mega, 100. Se é 2 mega, 50. Se é 500, 200, 628, 78. Você vai colocar só números, né? E é o comandinho seguido do número. Então achei mais fácil essa, mas aí vai de acordo com que a pessoa sentir melhor de fazer, ou se quiser fazer de outro modo também para ver se dá certo. E por fim os testes, né? Deixa eu preparar um teste aqui que o professor está pedindo. Vamos ver aqui na questão 8. Realize os testes do comando ping e tracert entre as subredes configuradas. Então vamos lá. Depois realize o comando show IP route para verificar se todos os roteadores possuem uma rota definida para cada uma das redes configuradas. E a 10 é só, não é nem para resolver nada, é só para você pegar tudo isso de teste que você fez e enviar para o professor. Ele quer o arquivo do PDF do packet trace configurado. Então você vai enviar o arquivo lá para ele de tudo isso que você montou. Salva o arquivo do packet trace com seu nome e RA de preferência, né? Os resultados do comando router show IP route, comandinho show IP route de cada um dos roteadores. Então você vai no R1, vai digitar show IP route, vai sair lá uma relação de resultados. Você vai pegar e vai salvar no Word ou num bloco de texto, depois passar para PDF. Mas isso em cada roteador. Eu vou fazer um exemplo aqui, que aí esse comando que ele vai mostrar para você todas as redes que foram descobertas por esse protocolo SPF, tá? Então, os resultados dos 6 testes do comando, os resultados de 6 testes com o comando tracert a partir de um PC para outras subredes. Verifique se cada rota corresponde ao melhor caminho definido pelo SPF. Então, fora o arquivo do packet tracer configurado, bonitinho para enviar para o professor, você vai abrir o Word ou um bloco de notas e colar lá todo o resultado de todos os roteadores que foi obtido através desse comando show IP route. Ou no R1 show IP route, no R2 show IP route. Pego lá os resultados, copio e colo no bloco de notas ou no Word para poder mandar junto com o packet trace configurado. E fora isso, também mais 6 resultados de teste de comando tracert a partir de um PC para outra subrede. Então vamos lá. Vamos ver se está dando certo aqui, se está todo mundo conversando com todo mundo, se é o melhor caminho. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui com Ctrl U, ele diminui. Ctrl I, ele aumenta. Ctrl U, ele diminui. Então,
Vamos pegar aqui o R1. Não, vamos pegar aqui, ó. Vou entrar aqui no pronto de comando. Deixa eu afastar pra cá. Então vou dar um ping. Eu tô na rede aqui na subrede do R1. A subrede é 10.0.1, né? Eu tô nesse computadorzinho aqui. Vamos ver aqui. Só pra gente entender, ó. Eu tô aqui no 10.0.1.4. Eu vou pingar o que? Eu vou pingar esse aqui. 10.0.2.5. Ele está lá em uma outra subrede que está ligada. O R1 ele vai ter que se comunicar com o R2 para poder chegar lá na subrede do PC2. Então vamos lá. Clicar aqui. Vamos pingar por linha de comando, né? Ping. Vou começar ping. 10.0. Ixi, nossa. Lascou tudo. Calma aí. 10.0. Ixi, travou. Vamos fechar, abrir de novo. Travou, fecha, abre de novo. Aqui não. Prompt. E quando trava de vez, lascou. Dá um Ctrl Z, não sai. Ctrl Shift F6. Eita laíra. Travou de vez. Tá. PC3. Ping 10.0.1.4. Eu quero que ele pinga pra mim, pra ver se tá tendo conexões com esse PCzinho 1 aqui. Eu tô na subrede 3, na 10.0.3.0, que tá ligada diretamente ao roteador 3. Eu quero que ele veja o caminho mais com custo menor, utilizando o protocolo SPF, para poder chegar no R1, pro R1 se comunicar lá com o PC1. Ó, pingou. Então, tá belezinha. Vamos ver aqui, ó, foram enviados sent 4, received 4, lost perdido 0. Então não teve perdas, tá pingando. Vamos pingar em outro PC aqui, calma aí. Deixa eu ver aqui um outro PC. Aqui, ó, 4.5 na subrede 4. Vamos ver aqui. Ping 10.0.4.5. Vamos ver. Tá pingando. Request time. From. Vamos ver. Houve uma perda aqui ainda. Não. Vamos pingar de novo. Não, agora foi. Sent 4, recebido 4, lost 0. Belezinha. Agora o comando tracert. Não sei se ele vai direto aqui, vamos ver. Tracert 10.0.1.4. Então aqui ele traçou 3 hubs, 30 hubs. Então ó, ele foi. Vamos ver aqui. Vamos tentar seguir aqui o bicho para ver para onde que foi isso aqui, que nem eu sei mais. Ele estava aqui no PC3. Então ele foi para 10.0.3.1, que é a saída aqui, que é o gator padrão, né? Que é a saída Fast Ethernet F0/0. Aí daqui, eita, não abre mais nada não. Daqui ele foi pro 10.0.3. Ele veio aqui. Não, porque é ponto 4. Onde tu foi, miserável? Ponto 30. Então ele veio pra cá. Aí daqui ele veio 13. Ele veio esse caminho aqui. Depois a ponto 13, que é essa daqui, que é a próxima. É esse link aqui, ó. Ponto 13. Ela tá aqui. Da ponto 13, ele saiu na ponto 2, que é essa aqui. E depois veio pra cá. Veio pra cá. Até chegar aqui. Então ele fez esse caminho. Veio aqui. Roteador 6.
A do roteador 6 ele pegou esse caminho aqui, e veio pro 2. Do 2 ele fez esse caminho aqui, e entrou pelo roteador 1. Ele seria mais prático ele vinha aqui do 3 direto pro 1, pensando que era um salto só, pum, seria, mas o link aqui é 128 kbps, né? Então um link de velocidade muito reduzida. Então ele preferiu utilizar o protocolo SPF, ele utiliza sempre a velocidade maior, né, que ele mede por custo, que é calculado em custo. Então 2 megabits por segundo, pum, deu um pulo aqui, mais 2, aqui também é 2, 4, pum, e aqui é 1. Um link de 5 megas, que é bem mais rápido do que ele ficar tentando utilizar esse link aqui de 128 kbps. Então, o comando Tracert é isso aí. Então, eu tenho que pegar 6 comandinhos, 6 resultados do comando Tracert, que é isso aqui que eu fiz. Então, aqui eu entrei no PC3 da subrede 3 e pedi para ele traçar a rota para o PC1. Eu posso entrar, por exemplo, no PC5, pedir para ele traçar a rota para o PC2. Então eu tenho que fazer isso aí, 6 resultados assim de PCs, de computadores hosts diferentes, tá? Para anexar junto com um packet trace que vai ser enviado ao professor. Fora isso, o que mais que o professor vai querer? Ele vai querer que entra no roteador, vou entrar aqui no R1, colocar a senha, enable, colocar a senha, deixa eu ver, show IP route, deixa eu ver se faz aqui já, não faz não, vamos ver aqui como que é, show IP route, eu errei ali, show IP route, então ele vai querer que, ó, more, quando tem more aqui é que tem mais, dá enter, pronto, então ele vai querer que pegue isso aqui, ó, cadê? Do R1, ó, do comando show IP route até lá embaixo de cada roteador. Então aqui eu estou pegando do R1, vou dar um copy, aí eu vou abrir aqui o arquivo novo, pera aí, deixa eu salvar isso aqui que eu tenho uma, beleza. Então aqui eu tenho um R1, depois aqui eu vou entrar no R2 também, deixa eu dar um espaço aqui, só para dividir eu vou colocar essa linha para não misturar. Agora eu vou lá no roteador R2. R2 mesmo esquema, vou entrar, vou pôr o password, enable, password, aí eu vou dar um show IP route, mostrar as rotas de IP, more, mais, beleza. Vou copiar aqui do R2, show IP route, que foi o comando até o final lá. Copiei, copy, vou lá no meu bloquinho de notas, aí isso aqui já estou fazendo para mandar para o professor. Dou um espaço aqui, separo, enter, fez no R1, R2, agora no R3, cadê o R3? Está aqui embaixo. R3, entro lá nele, admin, a senha, enable, password, aluno, show IP route, more, pronto. Vou lá, pego do R3 até lá embaixo, belezinha. Opa, faltou números, é bom que não falte, que venha completo. Dou um copy, já posso fechar, já copiei. Abro aqui o bloco de notas e dou um colar, R3 ficou lá, mostrou. Dou um espacinho, divido aqui com os tracinhos, beleza. Vou pro R4. Tô demonstrando aqui o que o professor vai querer junto com o Packet Tracer, tá? Então, isso vocês vão fazer com 6 roteadores. Vamos pegar esses resultados aqui, pode ser no bloco de notas ou no Word. Vai ter que mandar para ele isto junto com esse material aqui do Packet Trace salvo. Coloca o seu nome, o RA, e mais 6 comandinhos do Tracert e do ping, né? Acho que do ping ele não pediu não. Deixa eu confirmar aqui. Não, os resultados de 6 testes com o comando Tracert a partir de um PC para outras subredes.
e verifique se cada rota corresponde ao melhor caminho. Já fizemos um exemplo e verificamos, está no melhor caminho, ele segue sempre o menor custo, esse protocolo do SPF. E é feito isso, é o arquivo packet3, o comandinho show IP route dos 6 roteadores e 6 exemplos, 6 testes com tracert do PC para outra subrede. Beleza? Você vê que mesmo aqui explicando com vídeo, parando os vídeos em vários momentos para poder montar primeiro aqui o ciclo dos roteadores, depois linkar com os links seriais, depois inserir as suítes em cada roteador para simbolizar a subrede com cada host, é demorado. Então separa aí umas 2, 3 horinhas para poder fazer um trabalho bem feito, para poder também entender os comandos, relembrar alguns comandos, entender esses comandos novos aí do SPF, desse protocolo, e entender como que ele é utilizado, como ele utiliza sempre, né, o menor custo de link na rede. E é isso aí, eu vou postar o vídeo, o pessoal que tiver alguma dúvida no que eu puder ajudar, no que eu souber, né, se eu não souber também, porque teve coisas, por exemplo, coisas consideradas bobas. Por exemplo, o professor passou o e-mail para mim, para todos, né? Só que eu fui na versão online, a versão online ela tá meio distorcida. Tem que baixar o conteúdo pro computador, abrir pelo Word mesmo, o software Word no computador para conseguir visualizar os números corretos da rede, para não colocar número errado de redes, para não se perder. Mas aí depois a gente viu que era tirei a dúvida com o professor, eu mostrei para ele também online como é que tava, ele falou: "Ah, é porque a versão tá online. Se você baixar pro Word, você consegue visualizar nitidamente cada número de rede. Então, às vezes é uma coisinha que a gente acha que é boba, mas acaba atrapalhando, perde tempo aí para poder estar configurando, né? Então, começou aqui pelos roteadores, né? Pelos 6, aí vai expandindo a rede. A parte mais trabalhosa aqui não é nem que é trabalhosa, é se atentar ao comando clock rate, né? Onde tem o reloginho aqui, tem que fazer a configuração do clock rate para determinar a velocidade do link, né? E fora isso é relembrar alguns comandos, tá? Espero ter ajudado e qualquer dúvida, estamos aí.